Ok, pessoal, de volta. Já já a pastora Gabriela com a gente, né? Ela já vai entrar pela cozinha para poder voltar. Então, a pastora Gabriela já está com a gente. Eu antes, rapidamente, chegou para mim agora a fala de ontem do vereador Leonardo. É rapidinho, vamos ver, falando sobre esse problema grave que é o problema da água. Coloca aí para gente. Realmente, essa história desse lixão vai dar pano para manga. Lá em 2004, o então prefeito e meu amigo, Dr. Roberto Peto Gomes, arrumou aquilo tudo lá. Arrumou e já entregou para o Jorge Mara aquilo ali bem resolvido. Quando o Jorge Mara entrou, sim, 98%, o Jorge Mara entrou, recebeu aquele dinheiro do MINC, que até ontem se demonstrou indignado com a situação que ocorreu depois daquela época. E o aterro foi sendo melhorado, até o Maurício foi secretário de Meio Ambiente e terminou a conclusão daquele trabalho. Chegando lá ontem, que eu fui de carro com o Fidel e encontrei com a Amós e o Elias lá na porta, nós nos deparamos com um cenário de guerra. A verdade é essa, o Teco chegou depois junto com o prefeito, um cenário de guerra. Ah, não pode subir, que não sei o que. Eu falei, não, eu vou subir, e subimos. Chegamos lá, encontramos o coronel Flávio com o seu subsecretário, o corpo de bombeiros e a SEDAI, trabalhando em meio àquela fumaça, no meio de uma confusão tremenda, em que não tinham condição de combater o incêndio de frente, porque o vento não era favorável e a fumaça altamente tóxica vinha de encontro aos combatedores do fogo, e eles colocaram máscara autônoma. Ao mesmo tempo, o coronel Flávio, por ser profissional da área de bombeiros e coronel da instituição, os determinou que abrissem uma estrada por cima daquele lixo e entraram fazendo o rescaldo da mata e revolvendo o fogo, porque aquele incêndio, ele é um fogo estufa, que se diz, porque ele vai queimando dentro da profundidade, então ele tem que ser revolvido para ser tratado. Mas o que a gente via ali, Teco, é como nós estivéssemos lá naquele lugar lá do Afeganistão. É fumaça tóxica, uma coisa horrível, que não tinha cabimento de estarmos num Brasil tão grande, num estado do Rio de Janeiro tão importante e numa Teresópolis tão alta e tão significativa como a nossa. Parecia que não existia nada disso. O que existia ali era o retrato do abandono. E o dono dessa fotografia é o prefeito. E se formos falar do pintor do quadro, quem pintou aquilo ali à mão e a tinta a óleo foi ele também. Porque ele ganhou a eleição falando mal do lixo, como o Rangel bem nos explicou. Depois foi na justiça, arrumou um documento dizendo que em 2 anos resolveria. Já estamos indo a 6, e agora vem com a solução de que mais daqui 2 anos? Isso não tem explicação, gente. É desídia, é incompetência, é tudo quanto é nome, tem xingamento, tem tudo. Mas, se uma empresa particular cometesse uma tragédia ambiental como aquela, meia dúzia estava na cadeia. É ou não é? É ou não é? Agora, como é público, como aqui quem é amigo do rei leva vantagem, o povo, os outros vivem de sombra e água fresca, e o povo tem que viver de ranger de dentes, está do jeito que está. Está do jeito que está. Porque a nossa indignação, infelizmente, ela é momentânea. A culpa é nossa e da população. Porque nós temos que nos indignar de maneira verdadeira, interrompendo o funcionamento de qualquer serviço. Nós não podemos aceitar menos do que esse lixo seja tratado da maneira devida como ele deve ser. Aí foram jogar a culpa lá na Secretaria de Educação, que fechou a escola. Qual o papel da escola? É educar, é ensinar, é falar de meio ambiente e é de dar comida. Mas como é que eu vou abrir uma escola para dar comida no meio daquela fumaceira toda? Como é que a secretária de saúde vai dar um atendimento humanitário se nem máscara, nem esparadrapo na UPA tem? Essa é a verdade. Sim, vamos lá, gente, não vamos tumultuar, não. O impeachment tem que acontecer, se a Câmara achar que tem que acontecer, a Câmara entende.
Mas nós não podemos deixar que as coisas aconteçam como estão. Ninguém está aqui, nem lá, por condenação. Está por escolha e aprovação pública. E aonde tem a assinatura e o CPF dos senhores vereadores e do prefeito, tem que ser verdadeiramente dado a cabo da razão que foi. Eu disse ontem, quem comeu sozinho, paga sozinho o preço. Quem se alimentou sozinho do bom prato, paga a conta alta da alimentação que teve. Não tem como ser diferente. O impeachment pode existir, cassação. Não sei o que vai dar isso tudo. Vocês é que estão falando aí no calor da emoção. Mas mais do que isso, tem de haver a responsabilização. Porque a gente viu um Jorge Mara aí ser impeachmentado e hoje está lá no Rio Grande do Sul, bonito, operando prática, fazendo... Ele ganhou foi um prêmio em ter sido impeachmentado. Nós temos que obrigar o infeliz que fez aquilo lá pagar a cabo o que ele tem feito. Essa é a minha opinião. Porque hoje, o impeachment, qualquer coisa, é você estar carimbando o passaporte para a pessoa gozar da boa vontade e largar a bomba na mão do outro. Ok, que no caso o outro seria o próprio Léo, né? Mas eu não vou debater esse assunto hoje, isso vai ficar para debates de sexta-feira, depois de amanhã. Amanhã o presidente do Sindágua aqui no programa. Esse assunto não vai terminar tão cedo. Mas agora eu quero falar da Missão Metodista Meu Dom, do que vai acontecer hoje, do que está começando hoje e desse final de semana que vai se aproximar. Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. O que vai ter na Missão Metodista Meu Dom? Com minha amiga, minha irmãzinha, pastora Gabriela. Bom dia, Gabi. Bom dia, Hélio. Bom dia, pessoal. Mais uma vez, né? Agradecendo a oportunidade da gente poder estar aqui e divulgando o que a gente está fazendo, né? Não só pelo bairro, pela nossa comunidade, mas também com o objetivo de atingir mulheres na cidade, né? Com o objetivo de levar cura, restauração para casas, para famílias. Com certeza. Mas antes da gente entrar nesse assunto, a gente tem 20 minutos, perdão, mas você está vendo que a gente está enfrentando esse problema Com aí certeza. da água, o problema do incêndio, enfim. Com e aí certeza. os programas têm sido tomados a semana inteira disso. Eu queria que você E falasse... a gente precisa tratar disso, Sim, né? Precisa falar. Precisamos. O que, aliás, você debate coisas lá na igreja Sim. que são importantes da Sim, comunidade. sim. Você já faz isso. Eu queria que você falasse que isso me deixou muito aborrecido, desde segunda-feira, que as pessoas, ninguém fala do Monte da Paz. E é um trabalho que a Missão Metodista, que toda a equipe lá, inclusive a Simone e o Alex, fazem, e o que é o Monte da Paz. O Monte da Paz ele é uma casa de recuperação aberta para viciados, moradores de rua. Hoje trabalhando mais com a parte masculina, né? Por causa de alojamentos e tudo, e que fica hoje à frente da Alex e do Simone, junto com o seu Paulo, né? Ali do lado do lixão. E é um trabalho voltado para ajudar na recuperação. Ele é uma casa aberta, a pessoa precisa querer estar lá. Né? Então, assim, ela é livre para ir embora, mas existem algumas regras para quando ela entra. Né? Eles colocam algumas regras e eles fazem todo esse aporte de trabalho para a recuperação da pessoa. Né? Para que ela seja capacitada a sair da crise de abstinência. Então, ela não paga nada para estar lá. A casa ela vive de doações. Nós temos aí muitos empresários envolvidos nisso, né? Que têm ajudado, que ajudam todo mês de vários lugares. E ela é movida a doações. Nós também, como igreja, nós somos os primeiros, né, a trazer esse aporte para eles também. Não só dentro da casa, mas quando as pessoas que estão lá, eles recebem a alta e eles vão recomeçar a sua vida. Então, muitos deles, porque não são só de Teresópolis, né? A gente recebe pessoas do estado, vem pessoas do Rio, e alguns deles entendem que precisam recomeçar a vida lá perto da gente, porque eles frequentam os cultos, eles recebem um aporte espiritual também. Então, a gente traz esse aporte para ajudar a recomeçar. Como? Arrumando emprego, para eles recomeçarem, ajudando a arrumar emprego, ajudando na moradia deles. Né? Então, a gente sempre faz esses movimentos de arrumar. Às vezes, eles não têm mais nada, porque perde tudo. Então, a gente ajuda a recomeçar com móveis, com o mínimo possível, para que ele possa recomeçar a vida dele.
Se no início ele não tem emprego, a gente começa os primeiros meses, né, ajudando com a cesta básica. Porque o nosso objetivo é inserir eles na sociedade novamente. É fazer com que eles entendam que eles podem recomeçar a vida deles. E a gente tem casos ali já, né, de recuperação de pessoas que estão ali com a gente já há mais de um ano, que recomeçaram a sua vida. Que casaram, que recuperaram família, que estão levando a vida e que estão ajudando também outras pessoas que chegam lá para dizer, olha, eu estou aqui, eu recomecei, a gente tem o Sorriso, né, que está com a gente há tanto tempo, a gente tem o Marquinho, a gente tem a Claudinha, a gente tem o Ivan, né, a gente tem tantos casos lá deles que acabam sendo também uma força para aqueles que chegam lá totalmente sem esperança. Então, assim, tem sido algo que a Simone e o Alex, junto com o São Paulo, assumiram assim, de uma forma maravilhosa, mas precisam de ajuda. E tem alguns desses que já... Porque a pessoa que tem esse problema, isso é eterno. Ele é adicto para sempre. Ela vai ficar sempre com isso aí. Ela tem que lutar para não voltar ao vício. Todos os dias. Para não voltar a usar a droga, porque o vício ela tem. O vício ela tem, ela é adicta. E nós já temos alguém que esteja trabalhando hoje na igreja? Temos. Alguns deles? Temos. Nós temos o Marquinho, que ajuda muito. A gente, inclusive, ele tem na casa dele, ele tem um discipulado para homens. Né? Na casa dele foi aberto um discipulado para homens. E ele voltar na sua vida de uma forma profissional tranquila, normal, e tem ajudado muito a gente. Há pouco tempo atrás, ele, né, e a sua futura esposa, né, a Tati, fizeram um curso de primeiros socorros com o Luciano Socorrista. Até encontrei com ele na Homestead no sábado, e ele falou assim, o Marquinhos fez curso lá. Então, assim, ele está vivendo a vida dele, tá recomeçando, e com isso ele ajuda outros também a recomeçar. Ele está sempre lá também, no Monte da Paz, também dando palavra, né, para os meninos que chegam. E, assim, são situações que constrangem o nosso coração. Porque não é só... Eu estava falando com o Rodrigo ali, né, nos bastidores. Não é só ele que está lá, mas é a família em volta dele. Exatamente. A família que também precisa desse aporte. Porque quando a gente vê um adicto dentro lá da casa de recuperação, a Simone e o Alex se envolvem com a família também. Porque a família está doente, a família, né, acaba sofrendo muito com isso. A família não acredita mais, e é óbvio, por tantas coisas que passa. E a família precisa de um cuidado muito grande também. A gente vê filho, a gente vê senhorinha. Eu tenho uma senhorinha que eu cuido dela pessoalmente, né? O filho dela não está mais na casa de recuperação, mas ela e a mãe dele acabaram indo para a missão, né? Ele está tentando voltar, mas elas acabaram ficando, e elas vão de vez em quando, e a gente cuida delas também, para que elas tenham forças. Então, elas me ligam sempre, me passam mensagem, me pedem oração, pedem esse apoio, porque a família precisa desse suporte também. Gabriela, aquele momento em que te chamaram, que te deram ali um par de alianças, para você colocar ali, você foi abençoar as alianças, né? Aquilo ali também é uma restauração. É uma restauração, É uma restauração de vida, de família, né? Porque ele não tinha mais perspectiva de nada. E hoje, todas as áreas da vida dele estão sendo restauradas. E qual é o pilar da sociedade? É a família. E aquele ato ali, né, dele estar restaurando e reconstruindo a vida dele como uma família, né? E isso mostra que ele tá recomeçando, né, da forma certa, da forma correta. E restaurar a família e restaurar a vida dele, os sonhos dele de ter uma família. Naquele momento em que eles saíram de onde eles estavam, e foram até o altar, perto de você, com as alianças, para você abençoar as alianças. Naquele momento, alguma coisa te passou pela cabeça sobre uma pessoa que está praticamente curada? A gente vê um filme, né, Hélio? Porque naquele momento, assim, a gente tinha tido um encontro com Deus, e a futura esposa, né, que recebeu o pedido lá ela tinha passado no encontro com Deus, ela também vem de uma história. Ela não passou por um centro de uma casa de recuperação, mas ela tem uma história dela pessoal de depressão, adicta com remédios e tudo mais. E quando a gente vê isso acontecendo, a gente passa um filme pela nossa cabeça e traz para a gente cada vez mais
a certeza de que é possível recomeçar. De que é possível a pessoa ser restaurada, de que é possível... Não depende, né? Depende muito da pessoa acreditar. Mas no momento, quando a pessoa não acredita, depende que a gente ajude ela a acreditar que ela pode. Porque às vezes, quando a pessoa está lá atrás, ela olha para ela, ela não consegue achar que é possível. E aí entra a gente, para segurar na mão dela e falar assim, eu acredito por você. Perfeito. E aquilo ali realmente foi emocionante. E tem sido emocionante. Tem um camarada lá, o Sorriso. Eu converso muito com o Sorriso. E ele não consegue passar perto da gente sem dar um abraço. É verdade. Né? E é uma pessoa em recuperação. Então, esse é o Monte da Paz. Que desde segunda-feira eu estou falando disso. Que eu me revoltei quando as pessoas não falaram do Monte da Paz. Todo mundo falando, porque os cachorros, ótimo, maravilha. Só que os cachorros foram retirados. E ao lado do canil tem o Monte da Paz. Você tem que ir lá conhecer. Tem que ir lá fazer. Eu tive lá há pouco mais de um mês, né? E eu conheço o Monte da Paz. Inclusive lá é aberto, né? Para as pessoas visitarem. Lá tem programações nos domingos à tarde. Né? Eles fazem um momento. E é tão interessante... Porque eles ganham doações de verdura, de legume, eles mesmos, né? Fazem a comida deles e tudo mais. Mas aquilo que sobra, eles distribuem ali para os vizinhos, para o fishing. Eu sei. Né? Então, assim, eles compartilham com famílias ali. Existe um dia onde as famílias já sabem que fica ali, eles vão ali buscar também. Então, assim, o Monte da Paz acaba sendo também um ponto de referência para que as famílias ali no Fishing sejam ajudadas também. É isso aí, minha gente. E eles, o Alex, a Simone e o Paulo, eles são da Missão Metodista Meu Dom, que é o assunto de agora. O que está acontecendo? O que começa hoje na Missão Metodista? Então, hoje a gente começa a nossa pré-conferência de mulheres, né? Mulheres bem curadas, alma, corpo e espírito. Todo mês a gente tem um culto voltado para mulheres. E a gente desenhou essa conferência, todo ano a gente tem essa conferência, a gente está na 4ª edição, mas esse ano a gente desenhou ela de uma forma maior, de uma forma mais abrangente, onde a gente pudesse ter uma carga de palestras, uma carga de ministrações envolvendo todas as áreas da mulher. Então, hoje a entrada é franca, a gente vai estar fazendo um esquenta da pré-conferência, né? E a gente vai ter assim, tudo voltado para que a mulher se sinta amada, se sinta valorizada. Vão ter muitas surpresas para as mulheres. A gente fez muitos mimos para dar lá. Cada parte da conferência é voltada a uma área da mulher. E aí hoje é pré-conferência, mas a conferência começa na sexta-feira à noite. E sábado de manhã, sábado à tarde, a partir das 4 horas, sábado à noite, a gente encerra. Né? No domingo à noite a gente vai ter também, mas a gente entende que muitas pessoas, até que são de igrejas, têm compromissos, mas a gente termina mesmo no domingo à noite. Né? E é interessante porque a gente vai estar tratando de tudo da mulher, alma, corpo e espírito. Então a gente vai ter lá ministrações que vão falar da saúde da mulher, da saúde física da mulher, da parte profissional da mulher, do empreendedorismo da mulher, de como uma mulher se comporta nas redes sociais, de como uma mulher, o que fica legal, como que a gente recupera a autoestima, como que a gente recupera a vida, a força, a alegria. E a gente a gente entende que a mulher ela é o pilar da família, né? E quando uma mulher quando uma mulher está bem, quando ela está bem resolvida, ela levanta toda a sua família. E por isso a gente investe tanto nas mulheres, porque a gente tem visto que a mulher ela é um suporte, ela é um aporte, né, muito grande para os homens quando ela é casada, quando ela é solteira e ela convive com seus filhos, ela também é aquela que segura a casa. E a gente vê muitas mulheres doentes, muitas mulheres doentes. Eu lido ontem, fiz uma live com a Flavinha, dona da Kiss. E a gente começou a falar... Eu sei. Aliás, arrebentou. Gente, foi muito bom. Aliás, foi muito legal. Em alguns momentos foi engraçado. A gente ria muito, né? Porque a gente compartilha segredos nossos, coisas que nós passamos. Eu assisti, eu vi. Né? Por estereótipos nossos e que muitas vezes definem a imagem que a gente tem que ter. Porque a gente se espelha muito na imagem, o padrão que as mídias sociais, que as coisas colocam que a gente deve seguir. Muitas mulheres vivem insatisfeitas porque elas olham para aquele padrão e ela acha que ela deve ser daquele padrão. Né? E a gente até compartilhou coisas nossas, né? E a gente estava falando exatamente sobre isso. A Flávia ela lida com moda, ela é empresária, ela tem uma loja e ela, né, desenvolveu uma consultoria voltada para a mulher. Falou assim, olha só, não é assim.
E a gente precisa estar junto. Essa conferência ela não visa só a nossa missão, mas é uma oportunidade para a cidade. Ah, que legal, olha, ele colocou ali as mulheres que vão estar. A gente vai ter a Josiane tem uma história de vida muito legal. A Josiane, ela, há 4 anos atrás, ela sofreu uma descarga elétrica no apartamento dela. Ela estava mudando e, por causa de um bastão, ela pegou no poste assim e ela foi toda eletrocutada. E ela tem o corpo marcado por cicatrizes. E ela vai trazer para a gente o tema por trás das cicatrizes. O que aconteceu com a vida dela, né, depois que isso aconteceu? E logo depois que ela sofreu essa descarga elétrica, que ela quase morreu, foi a pandemia. Então, ela passou por um processo de encontro, de busca muito grande. A gente vai ter a Flavinha falando, né, sobre a parte da imagem, né, da mulher. A gente tem a Simone. A Simone está passando por um processo há 1 ano de câncer de mama, e ela vai estar falando o que aconteceu com ela nesse processo, de dentro para fora. O que ela descobriu com a doença, o que ela descobriu que ocasionou a doença, e ela já está saindo, né, ela está indo para recuperação, e vai estar falando sobre esse processo. A Andréia, ela é psicoterapeuta, pastora também, vai estar falando sobre união, sobre sororidade. As Moniques vão estar falando sobre o posicionamento da mulher na rede social, posicionamento como empreendedora, a valorização da mulher, né? A Sidneia vai estar falando sobre o valor da mesa, da gente estar sentado à mesa com família, da gente recuperar essa coisa da mesa, né? De conversar, de estar junto. E a pastora Cláudia hoje vai estar abrindo, falando sobre o alinhamento da alma, do corpo, do espírito da mulher. E eu vou estar no sábado também, falando sobre o medo, sobre tirar as correntes do medo. O que move o mundo hoje? O medo. A gente viu o que aconteceu nesse episódio da segunda-feira, que, claro, com toda razão, a gente está vivendo as consequências disso até hoje, mas você vê que a gente está doente, a gente não tem... tudo na gente traz um pavor muito grande no sentido de, pera lá, como é que a gente resolve? Como é que a gente faz? De uma forma centrada. Aí a gente começa a receber as notícias e a gente começa a ver um apavoramento. Né? E a gente começa a ver que as pessoas... Meu Deus, é sério? Claro que é sério. A gente não tem que desmerecer o que está acontecendo, é muito sério. Mas a gente começa a ver como que as mulheres estão... como que a população, como que o povo, né, não tem, muitas vezes, a consciência, a saúde emocional para lidar com as crises. A gente não sabe lidar com as crises. E a Conferência de Mulheres vem para isso, para que a gente possa recuperar a nossa saúde em todas as áreas e a gente possa se posicionar como a gente deve se posicionar. E é isso. E a gente está aqui para convidar todas as mulheres da cidade a estarem lá. A gente crê que vai ser um tempo de muita cura, muita restauração, muita troca. Ana Paula Gato também vai entrar. Ela é psicóloga, uma psicóloga muito renomada na cidade. E ela também vai falar sobre traumas, os traumas que as mulheres passam. E vai ser um tempo assim muito gostoso, muito gostoso. E foi o que a gente fala, né? A gente está aberto lá, qualquer pessoa que chegue, que nos procure lá. Claro que a gente tem um valor de inscrição para sexta, sábado, hoje não, mas a gente não é isso que vai fazer com que a pessoa deixe de entrar. Chegou lá, a gente quer receber, a gente quer ajudar. Com certeza. E eu tive no domingo a satisfação de estar batendo papo com a Flávia durante bastante tempo lá no Comaria. A gente ficou conversando, eu, a Flávia, o Ademir, o pai dela, né? Eu conheço a Flávia na barriga da mãe. Antes dela nascer, eu já conhecia a Flávia. E ela vai estar lá também, né? E, aliás, teve ontem Teve ontem, a gente fez uma live junto. A live, né? Foi muito legal, né? Eu fiz com a Josiane também, foi muito legal. Rapidamente, porque eu preciso que você encerre de uma maneira especial o programa de hoje. Como é que está funcionando tuas lives, o podcast, que horas, quando? Então, a gente agora está fazendo 2 podcasts, né? O podcast para mulher, o GabiCast, né? E o de homem, né? Conversa com ele. Nossos podcasts são todas terças-feiras, às 19h30. Toda terça-feira vai ao ar um podcast. O nosso canal é @GabiTV. Só entrar lá, você vai ver todos os podcasts que a gente tem, todas as palavras que a gente tem. Toda semana entra uma palavra nossa, liberada lá de 8, 10 minutos, para que a gente possa estar agregando, né, e abençoando. E a gente está com muitos outros projetos por aí, né?
Estamos lançando outros projetos aí esse ano para dentro do canal. A gente quer ter um canal diversificado, de variedades, com vários tipos de assunto, onde a gente possa ter um canal saudável, onde as pessoas possam assistir e rir, e se alegrar, e ter algum conteúdo aí bem legal. Perfeito. Gente, olha aqui, é porque eu já estou realmente em cima da hora, o programa está muito corrido, eu já falei com vocês que amanhã eu tenho o presidente do Sindago aqui. A assessoria do prefeito está aqui comigo exatamente agora, 11h53, 11h55, ele está perguntando se o prefeito pode vir ao programa amanhã. Eu não tenho como definir isso agora. Se por acaso eu definir que o prefeito pode vir ao programa amanhã, será às 10 horas. Não será às 11, será às 10 horas. Que aí, como o pessoal do Sindágua vem do Rio de Janeiro, e eu marquei para 11 horas, eu terei que ter o prefeito. Se ficar decidido, que eu não tenho como decidir isso agora, o prefeito poderá vir às 10 horas da manhã. Fora disso, eu vou convidá-lo para que ele esteja sexta-feira. Mas você vai saber disso daqui a pouquinho nas redes sociais do Grupo Diário. Vai estar aí na taxinha, enfim, já eu vou descer, termino o programa e resolvo isso com o Júnior. E o Alex e a Simone também estão aqui me passando o WhatsApp, né? Me passando informações que eu pedi a ele. Ele já me falou que está tudo em paz lá no Monte da Paz. Estão todos bem lá. Estão assistindo a gente aqui. Obrigado aí, Alex e Simone. Pastora Gabriela, eu preciso que você encerre o programa. Você vê o momento que a gente está vivendo no Brasil. É um momento muito complicado. Aliás, no mundo, né? E o momento que a gente está vivendo em Teresópolis. Pessoas estão sofrendo sem saber como vai ficar a situação da água, a situação do lixão, um desemprego muito grande em Teresópolis, enfim, fome em Teresópolis. Você sabe disso? A gente ajuda muitas famílias. De cesta básica que a gente faz lá na igreja, né? Sim. Queria que você orasse não só pelo que começa hoje na igreja, mas pela nossa terra, pela nossa gente. Vamos orar. Pai querido, nós queremos agora levantar um clamor pela nossa cidade, sobre todas essas situações, ó Pai, que tem afligido a população, que tem afligido cada cidadão, cada família dessa cidade, Pai. A situação, Senhor, hoje do lixão, nós vemos tantas pessoas sendo internadas, com crises, ó Pai. Te pedimos, Senhor, que nós entendemos que o Senhor é aquele que move os homens, o Senhor é aquele que move situações, mas nós acreditamos também no Teu sobrenatural. E hoje nós precisamos de uma intervenção, Pai, pela saúde da nossa cidade. Nós estamos falando da fumaça, nós estamos falando da água, duas questões que tratam da saúde do nosso povo, Senhor. E eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha tocar, Senhor, cada político, cada pessoa que tem a decisão nas mãos, ó Pai, que pode intervir, Pai, que pode, Senhor, trazer uma qualidade de vida melhor para essa cidade. Nós queremos clamar, ó Pai, pelos empregos, Senhor, queremos clamar por cada família que nesse momento precisa, Senhor, de comida dentro de casa, precisa pagar uma luz, precisa, Senhor, de médicos, Senhor. Levanta pessoas, Senhor, comprometidas em olhar para o próximo. Porque muitas vezes, Senhor, nós como cidadãos podemos também olhar para o próximo, podemos fazer a nossa parte, podemos ajudar, Pai. Muitas vezes nós olhamos e falamos assim, eu não posso fazer nada, mas sempre tem alguma coisa que nós podemos fazer. Então movimenta, Senhor, os corações de cada cidadão dessa cidade a olhar para o próximo e a se importar com o próximo, Pai. Nós acreditamos, ó Pai, que Teresópolis é uma cidade abençoada. Nós acreditamos nos Teus planos e propósitos para essa cidade, Pai. Então nós declaramos isso, declaramos que Teresópolis é uma cidade, Senhor, próspera, abençoada. E nos ajuda, Senhor, para que possamos tomar a nossa parte e posição para isso, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Só para encerrar, sexta-feira, a partir de que horas? Hoje. Não, é hoje. Hoje, a partir das 19h30, sexta, 19h30, sábado, 9 horas da manhã. Isso, sábado, 9 horas da manhã. Na tarde, a partir de 4 da tarde. E aí vai direto até a noite. 19h30 começa a noite, que a gente dá um coffee break ali, uma parada. 19h30 à noite no sábado. Ok, obrigado, pastora Gabriela. A gente volta a esse assunto, as informações estão aí na rede social do Diário, né? A gente também já colocou lá nas redes sociais do Diário. E você tem as informações do que começa hoje na Missão Metodista Meudon, lá no bairro do Meudon, Rua Charruas 17, ao lado do shopping.
Entrou na rua Charrua, é a primeira. Está ali ao lado do shopping, à esquerda de quem entra. Gente, fechando o programa de hoje, amanhã o presidente do Sindágua. Vou decidir daqui a pouco se o prefeito virá. Se ele puder vir, tem que ser 10 horas da manhã, não dá para ser 11. Ele viria às 10 horas, mas não está definido ainda, tem que entrar em contato com eles. E aí você vai saber no decorrer do dia o que vai acontecer no programa de amanhã. Você vê como é que está essa semana corrida, né? Muito obrigado a todos vocês pelo carinho. Reprise 4 horas, reprise à meia-noite. Daqui a pouquinho tá no YouTube o programa. Tchau, pessoal. Obrigado, Gabi.